E aí, pessoal, a paz do Senhor, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que você vai estar assistindo esse podcast. Estamos aqui com o nosso segundo Família Cast em casa. E hoje nós temos a presença ilustre do nosso pastor das Assembleias de Deus aqui em Santa Luzia do Paruá, pastor Genias, que vai estar falando um pouco sobre os seus 49 anos de casado, que vai estar completando esse mês, e também vamos estar abordando o tema muito importante, o tema da família desse mês, que é filhos que andam na verdade. E para começar, a gente vai começar logo já conversando com o pastor Genias, a respeito do nosso tema, que é um tema forte, é um tema importante. E eu quero dar os bem-vindos para você que está assistindo aí de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. O que significa realmente andar na verdade? Será apenas frequentar a igreja? Ter boa educação? Ou existe algo muito mais profundo? Nós vamos passar essa pergunta aqui para o nosso pastor Genias, para ele estar trazendo aqui essa resposta de uma maneira que nós possamos entender o que realmente de fato é importante. O que é que nós precisamos deixar de legado aos nossos filhos. E para conversar conosco, temos aqui o pastor Genias, mais uma vez falando. Pastor Genias, existe algo mais profundo do que só caminhar para a igreja e deixar uma boa educação para os nossos filhos, digamos assim? Existe algo mais profundo para um pai? Boa tarde, a paz do Senhor a todos os que estão nos assistindo. É uma satisfação muito grande estar aqui para cooperar com esse projeto de família e trazendo esclarecimentos que são necessários para a nossa vida hoje. A criação de filhos é uma construção. Ninguém pode descuidar dos princípios, das coisas que são principais. Elas começam em casa. E daí, porque não podemos dissociar o trabalho fundamental dos pais na vida dos filhos da educação quando ele for precisar. Então é necessário que os pais tenham toda a atenção com os filhos na sua infância, para que quando eles cheguem lá no colégio, eles já levem um pouco ou muito, do que aprenderam com seus pais. Aí a construção não para, vai seguindo, eles vão se edificando no conhecimento, vão adquirindo experiências e eles vão ter como escolher andar na verdade, que é ter uma vida pautada na verdade, não só da palavra de Deus, mas também da ética humana. E assim ele pode viver uma vida social, ele pode ter uma vida social bem solidificada nos conhecimentos que são necessários para um ser humano, um filho de família. Muito bom, muito bom. Oswaldo. Queridos a todos, a paz do Senhor. Como já foi dito, nós estamos com o nosso pastor presidente das Assembleias de Deus, aqui de Santa Luzia do Paruá, o nosso pastor Genias Alves da Silva. E saiba que para nós é um momento e um motivo de muito orgulho ter a sua presença aqui conosco. Obrigado. Pastor, para os pais, qual seria, vamos dizer assim, qual seria o ensino que você deixaria para os pais para ensinar a seus filhos a andarem na verdade? Porque o que está acontecendo hoje é que muitos pais estão dando o do bom e do melhor para os filhos, em conforto, em escola, no sentido de educação, mas para andar na verdade, o que esses pais devem fazer? Essa é a nossa pergunta direcionada ao nosso amado pastor. A Bíblia diz que o pai ou os pais devem ensinar a criança no caminho em que deve andar. Para ensinar no caminho, é preciso que eles tenham aprendido alguma coisa.
Então, dar aos filhos tudo o que eles pedem, de alguma forma é um privilégio, mas não é legal, porque os filhos, no período de formação, eles precisam ouvir dos pais sim, mas também ouvir não, aprender a ouvir. E ficar feliz quando ouvem um sim e se comportar quando ouve um não e saber esperar. Esse é um princípio básico da família para que a gente possa ter um filho ou filhos, né, educados, como diz os mais velhos, com educação de berço e com um princípio social admirável, né, diante da sociedade que a gente vive hoje, porque é exatamente um desastre muito grande que a gente vê nas famílias, porque as crianças não sabem, ainda criança não sabe ouvir um não dos pais, porque tudo que eles querem tem que ser dado na hora, e isso prejudica a formação da criança. Ele tem que aprender, ele tem que se formar, né, dentro de um contexto que ele possa atender os dois mundos, o mundo dos pais e o mundo lá fora. Então, pastor, nesse ponto de vista aí do qual o senhor está falando, para que os pais ensinem os filhos no caminho da verdade, primeiramente esses pais também têm que andar na verdade através dos ensinamentos dos seus próprios pais. E nós temos um exemplo muito grande na Bíblia, da avó e da mãe de Timóteo, que ensinaram Timóteo uma vida de princípios no caminho da verdade, e quando Paulo traz ele para o ministério, Paulo vai e relembra ele, olha, lembra do que tua avó e tua mãe ensinou, então não saia desse caminho. Então é importante que os pais realmente, para ensinar os filhos, como o nosso pastor tem dito, é necessário que o pai já esteja com esse caminho entrelados ali, desde dos seus berços, ou seja, do berço de nascimento, até chegar à faixa de também ser pai e conduzir os seus filhos nesse mesmo. Isso fala de legado, né? Você fala de legado, deixar o legado. Exatamente. A gente vive numa geração que investe muito em patrimônio, compra carro, se forma na faculdade, não que isso não seja importante, mas isso não é o mais importante, né? As pessoas deixam casas, deixam carro, deixam dinheiro, mas parece que poucos estão preocupados em deixar um legado de, vamos dizer assim, de caráter, né? De ensino. Pastor, na sua visão, qual é o maior legado que um pai pode deixar aos seus filhos? O legado de uma família deixado pelos pais, pelos ancestrais, é algo de muito valor. Muito valor. Eu vi agora um pai, um chefe de família, que chegou no final da sua caminhada com 195 anos. 95 anos. Ele deixou uma descendência de 160 e poucos descendentes. Benção. E o que me chamou a atenção naquele momento do velório e da despedida dele foi assim o apego de todos, grandes e pequenos, com a pessoa daquele cidadão. Aquele sentimento de perda, aquela admiração que tinha por ele. Então, assim, certamente esse cidadão foi um cidadão responsável por aquilo que Deus entregou nas mãos dele, para educar, para orientar, e mesmo tendo partido, ele deixou, né, muitas orientações. Ele deixou ali uma geração, ou mais de uma, entusiasmada com o testemunho que ele deu, com a vida que ele viveu. Então, dinheiro é bom, propriedade, coisas outras, mas não tem como um exemplo de vida de um pai, de uma mãe para a família. É como a Bíblia Isso é sagrado. diz, né? É como a Bíblia diz, de que adianta tu ganhar o mundo inteiro e acaba perdendo a tua alma, né? O que tens para oferecer pela tua alma? Eu acho que o pai devia conversar com seus filhos nesse sentido, né? Olha, meu filho, a gente aqui tem uma condição financeira boa,
mas eu quero dizer para você que o que importa é você estar bem com Deus, com a sua palavra e vivendo, né, a verdade. E assim, a gente vê que essas coisas, elas influenciam muito na vida do jovem, e ele acaba muitas vezes enveredando pela vida, se distanciando até dos pais por causa do privilégio da condição. Eles não conseguem analisar que aquilo ali é passageiro, é provisório, e que eles precisam construir uma vida, construir um espaço onde eles possam viver de forma digna durante toda a vida deles. Pastor, a gente estava olhando que a Bíblia nos ensina através ali da chamada de Noé, que Deus chama ele para construir aquela arca. E interessante que ali há uma população, há um povo, mas Deus chama exclusivamente uma família. A família de Noé, que vai entrar sua esposa, seus 3 filhos com suas 3 noras. E o que a gente vê ali é que em nenhum momento os filhos questionam, tanto no pedido que o pai faz aos filhos, como a ordenança que ele dá a eles. Então, o que nós aprendemos ali é que houve um ensinamento, houve uma obediência, aonde os filhos, eles olham para o pai, crê no que o pai está dizendo, filho, foi Deus que mandou, então nós vamos ter que construir. E ali foi uma primeira obra humana, vamos dizer assim, que foi a maior que o homem já construiu naquele período, para levar todo o ser vivo, para assim ter uma geração vindoura que viesse, que é o que vai acontecer após o dilúvio. Então, o que nós entendemos aí é que quando os filhos são criados dentro do ensinamento e da doutrina da palavra, são filhos que obedecem pai e mãe e andam no mesmo caminho. Deus nos criou com essa condição, esse sentimento de unidade familiar. Vê que ele estabeleceu a família, a primeira, né, Adão e Eva, e deu a eles o governo da família. Algo saiu dos trilhos, trouxe tristeza no início, mas Deus não deixou de investir na família. Aí vem a família de Noé, como o senhor acabou de citar, e outras famílias. Deus não precisa mais do que uma família para ele executar grandes projetos. Para trazer o seu filho ao mundo, ele escolheu uma família, né? É claro que era uma família bem centrada no entendimento, na obediência, no temor, na fé. Mas foi por onde ele executou um projeto grandioso para todo mundo, né? Então a gente não pode perder isso de vista. Se Deus nos colocou, nos deu a graça de ser pai, de ser chefe de família, temos que nos voltar para a nossa família, para buscar o melhor para os nossos filhos, para que eles logo mais possam agradecer, mesmo estando noutro mundo, noutra realidade. Agradeço meu pai ou os meus pais pela criação que me deram. Pastor, o senhor lembrou bem da primeira família, o primeiro casal que Deus trouxe, que foi Adão e Eva. Como o senhor, nosso pastor, e a gente está aqui, como o senhor, como nosso representante maior em autoridade eclesiástica, vou lhe fazer uma pergunta a respeito desse casal. O senhor acha que sobre a queda desse casal teve alguma fraqueza ou alguma parte do próprio marido que não teve, vamos dizer assim, uma autoridade sobre a esposa, ou o que aconteceu tinha que acontecer? Não, a gente foi criado já com essa vulnerabilidade, tanto o homem como a mulher. Vulnerabilidade no sentido de ouvir e muitas vezes não se voltar para atender. O pecado de Eva não foi tantas coisas, foi simplesmente não atender a ordem divina. Não faça isso. Foi o que ela foi fazer. Quebrou as regras. A partir daí, o esposo dela, que não estava na hora lá do momento
do fracasso. Seria o protetor. Que seria o protetor, ele não estava na hora. Então, quando ele viu, ela já estava fora da linha, como diz a história, já estava desalinhada, né? Então, ele agora, para não ver ela sofrer, só assumiu com ela, mas ele assumiu consciente do erro que eles haviam cometido naquele ato. E trazendo por esse ponto de vista, pastor, dá para entender que é um amor. Por ele amar tanto aquela mulher, ele preferiu sofrer junto com ela, sabendo que estava desobedecendo a ordem de Deus. Será que se encaixa esse ponto de visão? É um dos princípios da convivência do casal, né? Se é pelo amor, é bíblico que um saia, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quer dizer, eu ministrei essa noite e disse que quando são 2 numa união, andando juntos, quando um cai, o outro levanta, o outro ajuda a levantar. Quando um entra em dificuldade, o outro sai em defesa do outro. Então isso é um princípio familiar. Isso aí ninguém ignora porque vem desde o princípio. Mesmo sabendo que as consequências iam pesar depois, porque está escrito que o pecado passou a todos os homens, né? Em função disso, mas ele assumiu, ele foi muito homem para assumir, né? O que todo chefe de família deve ter esse entendimento de proteger sua esposa, a família. Agora, tem que ter os cuidados, né? Para nem em todas as coisas ele chegar junto, porque pode dar problema para ele também, e muito grande. Tomando o gancho nisso que você está falando aí, eu estava lendo um livro ontem, um documento sobre família, e o cara tá dizendo, e o escritor disse o seguinte, que a matemática de Deus, ela é o seguinte, quando se trata da família. 1 mais 1 não é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 1. Então eu acho que Adão, quando ele agiu, ele disse agora, eu não, como ele disse, né? Essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, então agora nós somos um. Então agora eu vou agir o seguinte, o problema é dela, também é meu. Mas voltando aqui, pastor Genias, para a questão da família, e a gente quer abrir aqui um parênteses e falar sobre os seus 49 anos de casado. Você está fazendo 49 anos de casado e não é brincadeira. Agora, o seguinte, qual é o sentimento de olhar para trás? Qual é o sentimento de olhar para trás em 49 anos de matrimônio e quase 5 décadas, né? Quase 5 décadas. E olhar para trás e enxergar quase 5 décadas de construção de uma família. O que é que o senhor carrega fazendo uma análise a respeito disso, um retroativo, né? Desses quase 50 anos. Já hoje eu me referi a isso e eu disse que Deus é assim tão bondoso que ele conduz a gente por caminhos que você quase não percebe que as coisas estão acontecendo. Quando você tem boa índole, quando você tem bons sentimentos pela vida, respeito pela pessoa humana. E eu disse hoje, esse período que nós já passamos assim, eu vejo assim como que começou ontem. Começou ontem. Foi uma experiência, ou é uma experiência muito boa para a minha vida, porque eu muito novo, juntamente com a minha esposa, assumimos essa responsabilidade, porque tem com certeza as dificuldades que a gente passou, né, estão na história, mas os momentos, como eu disse ontem, a grandeza do compromisso é maior do que os problemas, maior do que a dificuldade. Toda vez que eu olho assim para ela, eu agradeço a Deus porque ter uma pessoa assim perto da gente, a vida toda, dedicada a gente para tudo, em tudo, é muito especial. Coisa maravilhosa, né? É bom demais. Não é uma aventura que você vive hoje, a procura de um aqui, outro acolá, não. É uma pessoa só, a quem você dedica todo o seu amor, toda a sua atenção, toda a sua afetividade. Isso é maravilhoso, né? 49 anos assim, parece que a gente começou ontem. E nós vamos seguindo para frente, né?
Eu acredito que Deus tem bênçãos para nos conceder ainda nesse final de caminhada, né? Só em eu olhar para trás e ver minha família, o que a gente construiu, homens e mulheres, todo mundo bem edificado, bem solidificado na sua convicção, né, de cidadão e de fé cristã. Isso me deixa muito feliz, muito contente. Eu estava vendo um comentário de um senhorzinho, o rapaz perguntou para ele, como foi que o senhor chegou? Eles estavam fazendo 60 anos de casado. Como foi que o senhor chegou até aqui com essa mesma esposa, essa mesma mulher, essa amante dessa... Aí ele disse o seguinte, olha, o que eu consegui fazer foi o seguinte, como foi que eu consegui fazer? Estar até aqui agora, 60 anos com essa mesma mulher. É porque ela é uma mulher de períodos, ela não é a mesma mulher que eu conheci há 49 anos, no caso, pastor. Ela não é a mesma mulher. Ela mudou. Então eu tenho que amar essa, eu estou amando, não é a mesma mulher que eu estou amando. Sempre ela tem uma mudança em um período. Então, ele diz assim, a cada 5 anos, a cada 10 anos essa mulher muda. E eu preciso me adaptar para amar essa nova mulher. Aí o cara, rapaz, realmente. Pois é, até hoje, tô com 60 anos com essa mulher e ela, de 10 anos para trás, ela se tornou já uma nova mulher. Eu já estou aprendendo a amar ela novamente. Eu aprendi muito cedo que o machão, que para muitos é aquele que é o conquistador, é o cara. O machão, o homem, é aquele que conquista a mesma mulher todos os dias. Todos os dias. E essa frase faz sentido nessa história que eu li. Faz muito sentido. É que eu já vi uma frase que diz assim, o homem, para ser homem, ele não precisa ter um harém, mas ele só precisa conquistar todos os dias a mesma mulher que tem. Pastor, trazendo de volta os seus 49 anos de casados, algo que o senhor gostaria de fazer que ainda não fez e algo que o senhor fez que não gostaria de não ter feito? Sempre tem. Às vezes isso fica mais na análise interna, na parte oculta do computador. No HD. Fica em off. A gente às vezes tem vontade de falar mais segura, né? Até porque não convém mais hoje, né? Uma coisa eu tenho dito, se eu fosse me casar hoje, eu teria um outro entendimento sobre o casamento. Muitas coisas que eu fiz eu não teria feito. E é porque nós nunca vivemos mal. Sempre nós vivemos bem. Mas teve algumas coisinhas que a gente faz que você pensa que não já fez, não era para ter feito, né? Mas assim, no sentido geral, a gente acaba ligando as coisas mais ao espiritual, porque nós somos dirigidos, né? Sim. Por Deus em tudo, você acaba se conformando com tudo aquilo que Deus já fez e que Ele ainda está fazendo. São tantas coisas boas que a gente não consegue, assim, enumerar, explicar muitas vezes, né? E eu ouvi outro dia de um dos pastores da nossa convenção, acho que os senhores ouviram também aqui na igreja, ele disse, né? Ele disse para minha esposa, disse, o pastor Genias é hoje o homem que é, porque tem uma mulher à altura. Aí virou para ela e disse, a senhora sabia que a convenção sabe disso? A convenção das Assembleias de Deus do Maranhão conhece a senhora e sabe disso? Ela disse, não sabia não, pois sabe. Então, isso é muito bom, né? Sem tocar trombeta, sem estar atrás de uma divulgação de mídia, você acaba se tornando conhecido como exemplo para muitos outros. Hoje é muito bom ouvir alguém dizer assim, esse casal é inspiração para todos nós, né? E é melhor, pastor, a gente ouvir alguém por terceiro exatamente falar da pessoa que você é, do que você mesmo querer dizer o que você é. Que a gente e você falando da sua esposa, a missionária Francisca, ela, eu vejo ela como aquela mulher de provérbio, que a mulher sábia edifica a sua casa. E ela edificando essa casa aí,
é o companheirismo, é o legado que ela traz, e ela tem feito isso com muito amor e com muito carinho, e o pouco de tempo que nós conhecemos ela aqui em Santa Luzia do Paruá tem sido essa mulher verdadeira de Provérbios. Obrigado. Eu vivi quase 20 anos em Turiaçu. Cheguei lá ainda bem novo, meus 45 anos, e lá tinha um senhor, ele foi um dos prefeitos da antiguidade lá. E aí eu não sabia que ele me admirava assim. Quando foi um dia, no meu aniversário, a igreja se mobilizou para fazer uma festa e tal. Aí eu recebi uma carta dele, ele mandou uma carta, muito bem feita a carta. E na carta, uma expressão dele me chamou a atenção. Ele começou a falar assim, aquelas coisas boas, aí no final ele disse: nós temos o privilégio, sem dúvida nenhuma, de ter o Senhor em nossa cidade, em nossa sociedade, como o pai Abraão. Muito forte. E a sua esposa... É o peso, pastor. Qual o peso? E a sua esposa como a nossa mãe Sara. Acaba descrente isso. Isso ficou muito bonito. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, assim, o esforço vale a pena para você conquistar essa confiança, essa credibilidade, não só da igreja, mas da sociedade. Né? Isso é muito bom. Agora não é fácil. Não é fácil, não. Você tem que trabalhar, tem que lutar, tem que se esforçar mesmo para chegar, né, pelo menos à margem. Porque ninguém é completo, né? Não é perfeito, mas chega na margem, né? Para você que está nos assistindo, se inscreva no canal, fique com a gente. Todo mês você vai ter um vídeo, nós estamos aqui conversando aleatório, nós estamos aqui tratando de um tema específico, de um assunto importante, porque se a sua família não estiver estruturada, se a sociedade não tiver uma família estruturada, você sabe, eu acho que com certeza você conhece vizinhos, pessoas, amigos, que estão com problemas familiares e a vida deles desandou totalmente. Pastor Genias, voltando, nós não saímos do tema, né, mas continuamos aqui, estamos falando sobre os 49 anos de experiência conjugal, né, do pastor Genias. Existe uma frase muito conhecida: os filhos podem até esquecer nossos conselhos, mas dificilmente eles esquecem o nosso exemplo. Na prática pastoral, vamos dizer assim, o senhor já viu exemplos de famílias transformadas simplesmente porque os pais decidiram mudar primeiro eles decidiram mudar. Com certeza, muitos nessa estrada que a gente tem percorrido, a gente tem visto muitas coisas e muitas pessoas que viviam à margem da sociedade e se aproximaram da gente. Eu lembro de uma família, entre tantas, que era briga noite e dia, a esposa com o esposo. Aí eu vendo aquilo ali, ela não era crente, eles não eram crentes. Eu vendo aquilo ali, eu fiquei assim com dó, né, daquela vida, duas pessoas boas, novas, trabalhadoras, e levando a vida naquele sentido. Aí, como eu não tinha espaço de falar para eles, eu peguei um livro que eu tinha na minha biblioteca, que falava sobre a união do casal, né? Aí eu chamei ela um dia assim: você aceita esse livro aqui para você ler esse livro? Ela disse: aceito, sim, pastor. Pois então, tudo bem. Aí depois você me deu o resultado. Ela leu o livro. Parece que umas 3 vezes, era um livro assim pequeno. Leu o livro umas 3 vezes. Aí, quando ela veio me deixar ler, ela disse: pastor, a minha mente está totalmente mudada. Eu estou decidida a mudar de comportamento com o meu esposo. E eu digo: você vai logo a ser crente. Aí eu orei logo por ela aceitou Jesus, depois veio o esposo. Um milagre. Isso foi uma família, assim, a mudança do fel pro mel. Entendeu? Os filhos, todos foram
ser crente também. Então, uma família assim abençoada, e pensa uma família ligada a gente. Se ligou a gente assim de uma forma que era pai e mãe. Eles não aceitavam ficar longe da gente, foi algo assim extraordinário. Ainda hoje está com muito tempo que a gente passou nesse campo, mas se a gente passar lá na cidade e não encostar na casa deles é uma ofensa. Tem que encostar. Então assim, já aconteceram com muitos, são exemplos que a gente tem de famílias que mudaram porque juntos decidiram, vamos pôr um ponto final bem aqui, vamos, daqui para frente nós vamos ser diferentes. E aconteceu. Graças a Deus. Canal de bênção, né? Canal de bênção. Pastor, o senhor falou ainda agora sobre a comparação que essa pessoa que o senhor referiu, o prefeito da cidade, né? Sim. Que lhe chamou de pai Abraão e a sua esposa da mãe Sara. Mãe Sara. E isso é algo tão maravilhoso porque nós vemos que na vida de Abraão, ele era um homem que tudo que ele fazia segundo a direção de Deus. De Deus. E quando Deus pediu o seu filho, ele chegou para Isaac, não falou de nada, apenas disse, olha, te prepara que amanhã cedo você arruma um jumento e a lenha que nós vamos sair para um lugar distante. Então, o pai que é Abraão, ele primeiramente ouviu a voz de Deus, o filho agora Isaac vai ouvir a voz do pai, só que o pai era a única pessoa que sabia o que ia acontecer com o próprio filho. E ali o que é que a gente aprende aqui? Eu aprendo primeiramente que pai Abraão, ou seja, que Abraão, ele é fiel a Deus, e crendo que aquele sacrifício que seria o próprio filho, ainda que ele tirasse a vida do filho, ele tinha certeza que o próprio Deus ressuscitaria, e ele não pensou duas vezes, levou o filho para aquilo. E quando chega lá, ao pé do monte, e eles vão subir, Isaac diz assim, papai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, e aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta do pai Abraão foi dizer, filho, Deus proverá. E ele não questionou mais. Então, obediência do filho, do pai. Então, o que é que nós aprendemos? Que quando o pai ensina o filho no caminho da verdade, ambos permanecem na verdade. E isso aí é algo tremendo, que essa comparação aí para a sua vida é algo de Deus. E isso vai ser, enquanto você tiver vida, eu creio que você vai ser considerado como esse pai Abraão na vida dessa pessoa, pastor. Confiança, né? Amém. Abraão passou confiança para o seu filho. Amém, foi. No projeto de Deus para a família, a figura do pai na família representa Deus. Sim. Então, Abraão ali, ele representava Deus para o filho. O que ele dizia estava dito e estava escrito e acabou. Ele não questionava, não tinha como. Era o sacerdócio, né? O filho obedecia, né? Obedecia. Tremendo. Então, é assim um princípio familiar que deve continuar até o fim. Enquanto existir família, por mais que a gente tenha filhos desiguais, diferentes uns dos outros, mas o sentimento familiar é aquele. Papai é o chefe, é o cabeça. Ele traz a figura de Deus para a nossa família. Provedor, aí você vai ver tanta coisa que ele representa lá, né? Aí por isso que ele tem uma responsabilidade enorme diante do processo da criação da família. E assim, olhar para a vida de Abraão, não é à toa que ele foi justificado pela fé. Primeiro homem justificado. E ele tem dois títulos, né, pastor? Deus encontrou uma fé tão plena, tão pura em Abraão, que se tornaram amigo. É forte. Amigo. É muito forte isso aí. E ele veio ter um título de pai da fé. Pai da fé, exatamente. E eu creio aqui, pastor, que quando muitos pregadores pregam dizendo que Abraão se entristeceu quando Deus fez esse pedido para ele. E eu creio que no ensino da palavra não diz isso. Ele simplesmente obedeceu, é tão tal que antes do dia amanhecer, apressadamente, ele já sai
para fazer a tarefa que Deus tinha lhe confiado. Então, eu acho assim, no meu entendimento, é que ele tinha tanta ansiedade e prazer de fazer aquilo que ele queria ver o filho ressuscitar. Esse é o meu pensamento. O senhor concorda dessa forma? Dizia o pastor Antônio Gilberto, um dos maiores ou o maior, considerado pai da igreja no Brasil e fora do Brasil, o maior exegeta bíblico que já não está mais entre nós. Ele dizia: o que a Bíblia diz existe, o que ela não diz não existe. Pode descartar. Pode descartar. Então, são posições, pensamentos estes e outros. Agora, com respeito à segurança da fé de Abraão, isso aí a gente não chega no fim. É algo assim que não se esgota, porque a fé dele, ela ultrapassava, assim, até a nossa imaginação. Ultrapassou. É mais ou menos um exemplo, pastor, do amor que está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e essa tal maneira também a gente pode citar como se fosse uma fé tal de Abraão que não pode medir. Só Deus pode calcular o tamanho dessa fé. Mas o exercício do amor, de fato, é isso mesmo, é se sacrificar, tanto que, pastor, não lhe cortando, mas tanto que quando a Bíblia fala para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. É um amor sacrificial, né? A gente vê que Abraão, Deus tinha assim um respeito, né, por Abraão tão grande, que quando o anjo do Senhor, que a Bíblia diz que era Jesus, não foi um anjo simples, que foi lá, e Abraão, que ele não se curvava, ele se reconhecia, mas ele se curvava diante do Senhor, que era Jesus, né, uma espécie de teofania que ele aparecia. Então Abraão, na sua oração, diz no processo da destruição de Sodoma e de Gomorra: se lá tiver 50 justos. Aí Deus disse: não, rapaz, espera aí, não destruirei a cidade. Se lá tiver 40, chegou em 10. E Deus nunca negou para ele nada. Tudo que aí ele parou porque ele achou que já estava fora do... não tem não, deixa, pode fazer o que o senhor quer fazer. Então assim, Deus leva tão sério a fé de um homem, de uma mulher, que chega a esse ponto, né? A gente não merece, a gente não sabe mais nem o que, mas ele considera. A gente está olhando aqui ali pro nosso diretor do podcast, aí a gente fica balançando a cabeça para ver o tempo, a questão do tempo. Mas pastor Genias, voltando aqui para a questão dos filhos, estamos falando de Isaac, né, que foi o filho de Abraão, que ele ia entregar em sacrifício. Deuteronômio manda ensinar a palavra aos filhos sentado em casa, deitado, em pé. Ou seja, esse ensinamento ele é a todo tempo, né? Todo tempo. Não fala apenas de momentos, né? Não é aquele momento, vamos só domingo para a escola ou qualquer coisa nesse sentido. A Bíblia está dizendo que esse ensinamento ele é constante e é principalmente em casa. Fala de rotina, né? Na sua opinião, onde começa a formação espiritual de um filho? Ela começa em casa ou ela começa só aos domingos, quando essa criança vai de vez em quando, quem sabe para a escola dominical, ou para um futebol, ou para uma escola secular, ou até só para um curso que ele está fazendo, uma vez por semana, uma vez por mês? Ela começa em casa. Quando você introduz no coraçãozinho da criança, ainda na sua tenra idade, a palavra de Deus, a vontade de Deus, você começa a mostrar para ele começa a sentir. Ele é um ser humano, ele é sensível, ele tem uma alma, ele tem um espírito. Poucos dias eu tive uma experiência muito grande aqui, num trabalho no interior. Eu não fiquei pro culto, mas eu vi o vídeo, né? Eu tive que vir de lá antes de encerrar por outras questões. Mas um garoto, até neto do pastor Pedro Neto, o Pedro, na hora lá do culto, ele ministrando e o Pedro sentado bem na frente assistindo. Daqui a pouco o Pedro começou a chorar, e ele falando normal mesmo, e o Pedro chorando, aí a avó dele foi lá: o que é que tu tem, meu filho, o que é que tu tá sentindo? Ele disse: mamãe,
Meu coração tá alegre, mamãe. A palavra chegou lá. Foi. E o Espírito tocou. Foi, alguma coisa tocou no coraçãozinho dele e o Espírito chegou e inundou com alegria. Né? Então, trabalhar o espiritual na vida das nossas crianças é um investimento para lá de necessário. Porque eu aceitei a Jesus com 8 anos de idade. Mas antes disso, eu já tinha um princípio de religiosidade ensinado pela minha mãe, que eu imaginava que era aquilo, né? Era na reza, né? Quando ela ajoelhava para rezar diante de uma mesa assim cheia de imagens, tinha umas esteiras que a gente chama de ameaçaba, no chão assim, a gente ajoelhava, eram poucas pessoas que iam ajoelhar, mas eu estava junto com ela, de joelho ali junto com ela. Mas depois que eu aceitei a Jesus, a coisa mudou, eu tive outro entendimento e mudou a história da minha vida até hoje. Meus queridos, nós estamos aí chegando, o nosso diretor tá só o nosso diretor tá só apontando. O bate-papo é muito bom. Aqui, se fosse pra gente chegar até meia-noite aqui numa vigília, num podcast, conversando sobre assuntos da palavra de Deus, era até pouco tempo. Mas estamos chegando no final. Muito obrigado pela sua audiência. Fique ligado. Todo mês você vai ter um tema para você assistir, para você aprender. E teremos especialistas e convidados aqui, viu? Deus abençoe a sua vida, você que está conosco. Está aqui, irmão Oswaldo. Pastor Genias, suas considerações. Eu quero agradecer a atenção de todos os que estão nos assistindo e daqueles que vão nos acompanhar, né? E dizer: se desapegue das coisas desse mundo e se apegue às coisas de Deus, que você e sua família serão bem-sucedidos em toda a sua vida. Deus não desampara aqueles que se voltam para eles. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Até a próxima.